Como é que será que os bilionários realmente investem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque ao longo da minha trajetória na internet eu acabei conhecendo vários bilionários por conta do canal, do podcast Os Sócios, dos contatos que o Grupo Prima acabou me dando, e a gente vê alguns pontos em comum entre os bilionários, é que eu vou focar nos brasileiros, que são as pessoas com as quais eu tive mais contato. E geralmente o pessoal que acompanha o meu canal também acompanha outros canais de investimento e acaba sendo puxado por um certo viés, achando que os bilionários ficaram bilionários investindo em negócios na bolsa, porque conhecem, por exemplo, o Barsi, o Luiz Alves do Alasca, Lírio Parisotto. Você tem alguns casos de bilionários que chegaram ao seu bilhão via bolsa de valores, mas eu diria que eles são exceção à regra. Eu até estava brincando com a minha equipe que eu podia resumir esse vídeo da seguinte forma: como os bilionários brasileiros investem. Pega uma LCA num bancão pagando 100% do CDI, e é isso, o investimento que eles fazem muitas vezes, eu conheço alguns, que é basicamente, aqui no Brasil, em renda fixa. Só que eu estava brincando que isso é o resumo, né? Sendo mais completo, como é que os bilionários brasileiros costumam investir? Eles basicamente têm o seu patrimônio dividido em 4 fatias. A primeira dessas fatias é aquilo que transformou esse camarada em bilionário, geralmente o seu próprio negócio. Costuma inclusive ser a fatia mais relevante, você vai entender por quê. Vários empreendedores brasileiros, a grande maioria, têm pequenos negócios. E eles enxergam esse negócio como uma máquina de gerar fluxo de caixa, ou seja, uma, entre aspas, vaca leiteira. Ele faz as vendas, paga os impostos, despesas, custos. No final vai ter um certo fluxo de caixa, um resultado que ele vai poder tirar como distribuição de lucros, dividendos, isentos de imposto de renda, e é assim que ele vive. E boa parte desses negócios dependem muito do dono. Só que alguns empreendedores são espertos o suficiente para conseguir fazer com que o seu negócio dependa cada vez menos deles. E nesse ponto o negócio se torna vendável. E aí nós entramos no poder de multiplicação que o equity tem. Para quem não sabe o que é o equity, simplesmente é o valor de mercado da sua participação em uma empresa. Se a empresa depende totalmente de você, talvez ninguém queira comprar. Quanto menos ela depende de você, mais desejável ela pode ser para o mercado. Sobretudo se ela tem um grande crescimento, se ela tem barreiras à entrada de novos competidores, se tem aquilo que o Warren Buffett chama de moat, diferenciais competitivos. E aí imagine o seguinte, que tem um certo empreendedor que tem uma empresa que dá um lucro de 100 milhões no ano. E essa empresa é desejável, outras pessoas querem comprar. E aparece uma oferta querendo comprar essa empresa por 20 vezes o lucro que ela gera. Ou seja, para quem gosta de análise de ações, é aquele PL de 20, preço sobre lucro. E observe o seguinte, caso o lucro dessa empresa se mantivesse constante, em 100 milhões, não crescesse, levaria 20 anos para a empresa produzir esse resultado. E o empreendedor pode vender a empresa, porque tem alguém querendo comprar, adiantando 20 anos de resultado para um único momento no tempo. No caso, 20 vezes 100 milhões dá 2 bilhões. Geralmente, quando a empresa está grande assim, o empreendedor ele não está sozinho, ele já tem sócios. Imaginando que esse cara tenha 50% da empresa, dos 2 bilhões, 1 bilhão é dele. E aqui eu dei um exemplo de uma venda total, ele colocaria esse 1 bilhão no bolso, mas raramente isso acontece. Geralmente, boa parte do patrimônio do bilionário que aparece em algum local é esse valor de mercado da empresa dele. Alguém que comprou 10% por 20 vezes lucro, o que daria um cheque, entre aspas, um cheque, né, de 200 milhões, o restante da empresa fica na mão do empreendedor. Só que agora ela está marcada a mercado. Então, por isso que ele fica bilionário. Então, veja que da fatia da distribuição patrimonial de um bilionário, boa parte é o próprio negócio que ele criou, que ele virou sócio, que ele tocou durante bastante tempo. E aí, justamente por ter esse negócio como uma fatia muito relevante, quando ele vai para as outras fatias, o que ele quer é diminuir risco, é ter uma menor dependência, se o negócio dele está no Brasil, do nosso país. Então, na fatia que ele deixa no mercado nacional, muitas vezes esse bilionário não está investindo em outros negócios na bolsa. Ele prefere investir no próprio negócio dele, que ele conhece como ninguém, e quando vai para o mercado financeiro, ele pega mais renda fixa, aproveitando que tem muito capital, que é um alvo para um monte de gente que atendeu o dinheiro dele, para conseguir as melhores ofertas possíveis, tendo um pouco mais de previsibilidade sobre o que vai acontecer com esse dinheiro. Uma outra fatia naturalmente vem do mercado imobiliário, esse pessoal compra muitos imóveis. Eu particularmente conheço algumas pessoas, nem todas bilionárias, e aqui eu estou pensando em R$1 bilhão, tá? Mas na verdade o patrimônio se mede em dólar. Só que se eu for pensar assim, o número de bilionários que eu conheço fica muito, muito menor. Então peguei os bilionários em reais, que fizeram muito dinheiro com o mercado imobiliário, pegando imóveis de luxo, realmente com alguns diferenciais que tornam esses imóveis quase que únicos. E se a gente pensa na quarta fatia, como esse cara tem o negócio dele, muitas vezes dependente do Brasil, ele busca algum tipo de diversificação internacional para depender menos do país em outras áreas. Eu particularmente faço a mesma coisa. Se você me acompanha há mais tempo, já deve ter ouvido que eu tenho uma meta, já há alguns anos, de ter pelo menos 50% do meu patrimônio investido. Isso eu estou excluindo imóveis e minha participação no Grupo Prima,
apenas o dinheiro que está no mercado, fora do país ou país fora do meu dinheiro. E essa última observação serve para o Bitcoin, né? Que não está no Brasil, não está em lugar nenhum, ele está na blockchain. Então eu interpreto que o país está fora do meu dinheiro. E eu tenho constantemente batido essa meta. Estou bem acima dela, inclusive, nesse ano. E aí, para os mais observadores, você já deve ter visto que essas 4 fatias que eu citei são basicamente a filosofia que nós temos de investimento aqui no Grupo Primo, que é a Arca. Você vai ter uma parte do seu dinheiro investido em negócios, em ações, sendo que para os bilionários quase sempre são em ações da sua própria empresa, é participação lá. Uma outra parte em renda fixa, que na Arca a gente chama de caixa, seria o C, mas não interprete como caixa, como um dinheiro que está 100% líquido. Você pode ter um dinheiro lá travado por um certo período para conseguir uma melhor rentabilidade. O R é de real estate, essa parte de imóveis. E o último A é de ativos internacionais, ou seja, você ter dinheiro fora do Brasil ou Brasil fora do seu dinheiro. E aí, particularmente pegando esse braço de investimentos, o que geralmente os bilionários fazem? A grande maioria dos que eu conheço não administram os próprios recursos, eles terceirizam isso. E essa é uma lição que ela é importante não só para eles, mas para muita gente, que é o valor da alocação do seu tempo. Quando esses caras olham para o patrimônio, eles veem, olha, meu tempo é melhor alocado, ele vai gerar muito mais resultados se eu focar no meu negócio, ao invés de focar em administrar o meu patrimônio, sendo que há pessoas que eu posso pagar, que sabem muito mais do que eu e farão isso de uma maneira melhor. E logicamente, ninguém consegue controlar o desempenho do mercado. Então, o que esse pessoal fica de olho na hora de contratar alguém para administrar o seu patrimônio? Em 3 coisas. E esse é um ponto que você também deveria observar com atenção. Primeiro, diversificação. A própria filosofia da Arca já mostra a importância disso. Segundo, a eficiência tributária, para que você pague menos impostos ao longo do tempo. Tudo isso de maneira legal. E o terceiro ponto são os custos envolvidos para que você possa ter essa diversificação e a eficiência tributária. De diversificação já falamos, mega importante que você não tenha todos os ovos na mesma cesta. Agora partindo para a eficiência tributária. Até o final do ano passado, o que o pessoal que tinha muito dinheiro, e aqui eu não cito apenas bilionários, tinha o pessoal que foi apelidado de super rico, fazia? Quando eles tinham mais de 10 milhões, eles costumavam criar um fundo exclusivo. O que era isso? Era um fundo para um único cotista, que colocava esse recurso lá dentro para que fosse administrado por terceiros. Logicamente, ele poderia dar a última palavra em termos de gestão, gosto disso, não gosto daquilo, mas quem tocava o dia a dia do fundo não era o super rico em questão. E por que eles faziam isso? Principalmente por conta de eficiência tributária. Esse fundo, ao contrário do que acontece em vários outros fundos que vão investir de maneira diversificada, por exemplo, fundos multimercado, era isento do chamado come-cotas. Era porque a lei mudou, né? Agora eles têm a cobrança de come-cotas, tanto que vários desses fundos foram desfeitos. Mas qual era a vantagem de estar isento do come-cotas? A vantagem é que o come-cotas é um adiantamento do imposto de renda que incide 2 vezes ao ano, sempre no final de maio e de novembro, com uma alíquota de no mínimo 15% do seu lucro. Então imaginando que você vai se manter investido em um fundo durante 30 anos, o que não acontece com quase ninguém, né? A maior parte do pessoal tira o dinheiro de fundos muito rápido. Mas num exemplo hipotético, você pagaria imposto 60 vezes. E o pior é que você poderia pagar imposto mesmo sem ter lucro. Isso acontece com esse pessoal que tira o dinheiro no curto prazo. O cara entra num fundo, chega em maio, tá com lucro, paga 15% de imposto. Chegou em novembro, tá com lucro, paga mais 15%. Só que aí virou o ano, o fundo cai pra caramba por algum motivo, veio uma crise, esse cara fica com medo, ou ele tem uma necessidade de tirar o dinheiro. Aí quando ele tira no prejuízo. Ou seja, ele pagou imposto 2 vezes sobre um lucro que no final não existiu pra ele. Já no caso desse cara, do super rico que tinha um fundo exclusivo, esse fundo não sofria cobrança do come-cotas, então ele ficava durante 30 anos sem pagar imposto com o dinheiro trabalhando lá dentro para ele, sendo que o imposto só seria pago lá no final. Mas durante esse período todo, ele foi compensando prejuízos e lucros dentro do fundo, o que você como pessoa física não consegue fazer. Você tem um portfólio diversificado, aí você tem lucro em ação, mas tem prejuízo em fundo imobiliário. Ah, então não vou ter que pagar imposto porque eu compensei com prejuízo em outra classe. Entre classes não dá para fazer isso. Dentro da mesma classe, algumas até permitem. Você pode compensar lucro e prejuízo dentro de fundo imobiliário. Você pode compensar lucro e prejuízo dentro de ações, ETFs, opções, BDRs, dividido em day trade e não day trade. Agora, entre as classes de ativos, isso não é possível. Agora, dentro de um fundo, era. Então veja que uma das grandes vantagens dessa estrutura era a eficiência tributária. Assim como, ao investir no exterior, o bilionário super rico geralmente abria uma offshore, que é simplesmente uma empresa fora do Brasil, né? Esse offshore seria fora da costa. E um dos motivos para isso, eu vou dar um exemplo aqui, você verá que era ligado à questão de impostos, sucessão, proteção desse patrimônio, porque se você decide comprar uma casa nos Estados Unidos e compra na pessoa física e alguma coisa acontece com você, como você não é residente fiscal no país, a regra mudaria se você fosse, o imposto sobre herança, que é estadual, ele vai variar, mas ele pode chegar a 40% do patrimônio. Se a casa custa $100 mil, 40 mil nesse exemplo seriam pagos só para que a sua família tivesse acesso
àquilo que já é dela. Agora, se o dono da casa não é uma pessoa física, é uma empresa, e empresas não falecem. Ah, mas faleceu uma pessoa que tem participação na empresa. Sim, aí você tem a sucessão, a passagem das cotas dessa empresa para a família. Mas se essa empresa fica em um país de tributação amigável, que não tem imposto para isso, por exemplo, então não vai haver custo na sucessão. Por isso que muita gente que tem imóveis no exterior abrem empresas offshore. Ô Bruno, mas tanto offshore quanto fundo exclusivo mudou a regra no final do ano passado. Fundo exclusivo e offshore realmente tiveram a regra alterada. Fundo exclusivo muita gente está desfazendo, buscando outras estruturas. E esse é o ponto, né? Sempre que o governo vai ergue um muro, o livre mercado vai e coloca uma escada. Agora, quanto a offshore, dependendo de como ela é, você ainda consegue fugir dessa tributação. E você pode ter certeza que, vamos supor que o bilionário tem uma offshore e ele viu que vai pagar 1 milhão de imposto. Então, como ele está atrás de eficiência tributária e redução de custo, para manter essa diversificação, ele pensa, se eu vou pagar 1 milhão de imposto, então eu tenho R$ 999.999,99 para contratar um tributarista brilhante para me poupar desse custo nesse ano, tendo lucro nos próximos, né? Se ele pensar só no curto prazo, ele pensa em gastar menos do que ele teria de despesa esse ano. Se ele pensa em longo prazo, ele topa até gastar um pouco mais inicialmente para gastar menos depois. E aí, logicamente, ter esses profissionais tem custo. E esse é um ponto. Esse pessoal que tem muito dinheiro entende que não existe serviço gratuito. Quando algo é de graça, geralmente é porque você é o produto. Vamos pensar em redes sociais. A rede social tem acesso gratuito. Mas por que é gratuito? Porque enquanto você acessa, estarão sendo exibidos para você anúncios. É assim que o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Google rentabilizam as plataformas através de publicidade. Então é gratuito para você porque no final você acaba virando produto de outras empresas. E a mesma coisa acontece em investimentos. De modo que para ter essas estruturas vai ter custo. Para ter alguém administrando, também teremos custo. O que eles fazem é somente tentar pagar um preço justo para ter o melhor tipo de serviço possível, sabendo que se o serviço vai ter mais qualidade, muitas vezes o preço ele pode ser maior. Novamente, voltando ao exemplo do pessoal aqui do Brasil, quando o cara atinge esse patrimônio de bilhão, é bem comum que ele tenha uma estrutura de family office, onde ele coloca esse patrimônio para ser administrado por esse pessoal, que vai estar de olho em diversificação, em reduzir custos, em eficiência tributária. E como esse cara ficou rico através do equity, principalmente em proteção, porque esse bilionário não quer perder o dinheiro dele, e multiplicação do patrimônio, mas pensando em longo prazo. E como que funciona geralmente um family office? Com uma cobrança de um percentual, igual acontece nos fundos de investimento, sobre aquele dinheiro gerido. Quanto maior o capital gerido, geralmente menor fica a cobrança em termos percentuais, porque é mais competição para aquele cliente. E esse é um modelo que ele já funciona no Brasil há bastante tempo, mas que não estava disponível para o varejo. Porque no varejo, o brasileiro médio, que não entende nada de investimento, via lá a oferta de serviço gratuito e preferia aquela. Só que após alguns anos, nesse tipo de serviço, ele viu que, caramba, minha carteira não está rendendo bem, está cheio de produto ruim, tô lotado de COI, de CRI, de CRA, de fundo setipado, sendo que tem um fundo imobiliário listado em bolsa que paga mais, é mais líquido, muito mais transparente. Isso é fruto desse sistema gratuito. Então, se você quer algo parecido com o Family Office, aqui no Grupo Primo nós temos a Portfel, que tem justamente essa missão de democratizar o acesso a esse modelo, onde você deixa de ser o produto para virar de fato o patrão, porque você paga um consultor que vai fazer toda essa parte, primeiro de planejamento, depois de investimentos, vendo diversificação de acordo com seu perfil, objetivos, buscando um custo mais baixo, com uma eficiência tributária muito alta, pensando inclusive no evento de sucessão, que é um evento no qual a gente costuma pensar pouco, mas pelo qual, infelizmente, ou felizmente, né? Imagina as implicações de um ser humano eterno, imagina um Vladimir Putin podendo viver para sempre. Ele vai acontecer. Então, para quem quiser conhecer esse nosso serviço, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta você preencher as informações e um consultor da Portfel entrará em contato com você para explicar como funciona a gestão patrimonial do Grupo Primo. Mas, basicamente, o que acontece é que ao invés de ser um modelo, entre aspas, gratuito, onde o profissional acaba sendo remunerado por comissões que ele ganha sobre produtos que vende para você, nós aqui não recebemos comissão sobre esse produto de investimento. Ela existe, mas no caso ela volta para o cliente. De forma que, por exemplo, se o consultor for te cobrar 1%, esse é o bruto, mas o líquido é 1% menos a comissão que volta para você. Para ter um profissional alinhado, do mesmo lado da mesa que você, com exatamente o mesmo objetivo que você tem, proteger e multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. E felizmente você não tem que ser bilionário para ter esse tipo de serviço. Ô Bruno, mas no caso eu estou terceirizando a gestão dos meus investimentos e eu prefiro fazer eu mesmo porque eu acho que eu vou ter um desempenho melhor. Sou um cara inteligente, gosto de mercado, quero entender mais disso. Aí eu lembro que tem o Viver de Renda, onde eu ensino já há 26 turmas, começamos a 26ª agora,
nessa última segunda, até mesmo mais completo leigo, a entender o mercado, montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, de maneira a proteger e aumentar o patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa viver de renda. Mas, se você entende que a melhor alocação do seu tempo é no seu negócio, é na sua atividade laborativa, é em ganhar mais para poder aportar mais, aí talvez você veja mais utilidade em ter um profissional fazendo isso para você. Eu não diria que tem certo e errado, eu diria que é uma decisão de alocação de tempo e capital. Ela não vai ser a mesma para todo mundo. Agora, o que eu queria que você tivesse na cabeça é essa questão de que o que está sob seu controle é a diversificação, é a eficiência tributária, e há vários instrumentos para isso, não tem que ser bilionário para usar, por exemplo, uma previdência, compensação de lucro e prejuízo nas classes de ativos, para fazer a conta e ver que um produto isento às vezes paga mais do que um produto que tem imposto, e buscando reduzir os custos ao longo do tempo, mas lembrando que o que é gratuito muitas vezes significa que, na verdade, você é o produto. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.